Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro Contos do Mato, Arena Literária 300 anos. Esse projeto é patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio e Estímulo à Cultura e promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou Alice Oliveira, idealizadora desse projeto, e em nome de toda a equipe quero agradecer a presença de todos e convidá-los e convidá-las para prestigiarem a nossa programação online. Fiquem agora com a mostra de narrativas realizado pelas cursistas do curso Seja um Contador de Histórias, que foi da primeira fase desse projeto. Tenham todos um ótimo espetáculo. Enquanto preparava uma sopa, uma bruxa percebeu um furo no seu caldeirão. Um buraquinho bem pequenininho, mas o suficiente para ir pingando, 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 até apagar o fogo. Pensou, e agora? Como essa bruxa haveria de fazer as suas horrorosas poções? Desapontada, lembrou-se de um comerciante que algum tempo atrás havia lhe vendido o caldeirão. Pensou que ele pudesse ter enganado, porque ela estava no início de suas atividades mágicas. Resolveu ir até no mercado tomar satisfação com o velhote. Mas chegando lá, percebeu que ele não se encontrava e quem estava no seu lugar? O neto dele. Aborrecida, perguntou ao comerciante o que ela faria com um caldeirão furado. O espertalhão sugeriu que ela o transformasse num belo vaso de flores e ainda aproveitou para lhe mostrar um caldeirão com um ótimo preço. Chateada, ela até achou uma boa ideia, mas antes de levar o produto, ela olhou bem nos olhos do comerciante e disse: se acontecer com esse caldeirão o que aconteceu com o outro, lhe transformo em um sapo. Assim foi. Décadas se passaram e adivinhe, o novo, agora velho caldeirão também furou. A bruxa, irada, rogou uma praga tão forte que o neto do comerciante que estava em casa foi parar numa lagoa comendo moscas. Afinal, promessa de bruxa é dívida. Essa história é inspirada no conto de José Leão Machado, A Bruxa e o Caldeirão. Oi, você conhece a Curva do Mucufo? Não? Pois eu vou lhe contar. Na curva do rio Cuiabá, lá para Barão do Melgaço, tem um lugar assombrado. E quem precisa passar por lá não tem atalho. Os lavradores e pescadores são os mais prejudicados. Dizem que lá tem muitos seres malfeitores. Esses seres invisíveis já meteu medo a muitas pessoas. O mais prejudicado, porém, foi um lavrador coitado, que passando naquele caminho, recebeu uma chuva de pedra. Ele achou que poderia ser os amigos, fazendo brincadeira sem graça. Olhou para um lado e para o outro. Qual foi seu espanto, quando viu que as pedras vinham de um lugar abandonado. Veio uma pedra com tanta força que acertou seu barco, fazendo quase virar. Com sorte, ele conseguiu fugir de lá. Então eles decidiram que não andariam mais sozinhos, só andariam em duplas. Mas não adiantou foi de nada, porque os seres invisíveis, além de tudo, agora gritavam. Aí vocês já sabem como é que eles saíam de lá. E até hoje, lá para a banda do Barão do Melgaço, na curva do rio Cuiabá, esse mistério não foi revelado. A Curva do Mucufo, de Emeliano Antunes, da editora Adriana e do livro Lendas do Rio Cuiabá. Olá! Irei contar a história da fábula A Pantera e a Raposa. Era uma vez duas amigas que disputavam o concurso de Miss da Floresta.
a pantera com seus pelos brilhantes e a raposa com sua inteligência. A pantera não parava de gabar sobre seus pelos brilhantes, e a raposa, interrompendo a fala da felina, diz: podes ter o pelo mais brilhante da floresta, mas sou eu a mais brilhante, é pela inteligência. Fábulas de Esopo. Autor Martins Claretti. Discente Cristiane Gonçalves Nascimento. Viveu lá na Suíça um velho conde que tinha um único filho. Mas o rapaz não conseguia aprender nada. Então o pai lhe disse: meu filho, não consigo meter nada na sua cabeça. Então eu resolvi entregá-lo aos cuidados de um professor por 1 ano. Passou-se 1 ano, o filho voltou para casa. E então o pai lhe perguntou: conte-me, o que foi que você aprendeu? Pai, eu aprendi a língua dos cães. Piedade! Foi só isso que você aprendeu? Vou mandá-lo para um outro professor, em outra cidade. E 1 ano se passou e o filho voltou para casa e o pai voltou a perguntar: e então, o que foi que você aprendeu? O filho respondeu: pai, eu aprendi a língua dos pássaros. O pai, enfurecido, disse: ah, criatura inútil! Perdeu todo esse tempo para nada. Você vai para um terceiro professor, mas se desta vez você não aprender nada, eu não serei mais o seu pai. E então 1 ano se passou e o filho voltou. E o pai foi logo perguntando: e então, o que foi que você aprendeu de útil? Meu querido pai, eu aprendi sim. Aprendi a língua dos sapos e rãs. O pai, então, louco de raiva, levanta-se num salto, chama os criados e diz: este homem não é mais meu filho. Eu o expulso de minha casa e ordeno que o levem à floresta e o matem. Os criados levaram o rapaz à floresta, mas na hora de matá-lo, tiveram pena e o soltaram para que se fosse. O rapaz peregrinou por muito tempo até que avistou um castelo, aonde resolveu pedir para passar a noite. O senhor do castelo disse que sim, mas que se ele quisesse ficar, só poderia ser lá na torre, e que seria arriscado, pois nessa torre existiam cães que latiam e uivavam a noite toda, e que, certa hora da noite, era preciso lançar um homem, e que esses cães devoravam em instantes. E por isso aquela região tinha muita tristeza e vivia em luto. O rapaz aceitou, mas pediu para que eles o dessem alimento para dar aos cães. Como esse era o único pedido dele, deram o alimento e o conduziram até a torre. Na manhã seguinte, a grande surpresa. O rapaz reapareceu e disse ao senhor do castelo: os cães me revelaram porque vivem aqui e trazem grandes problemas para a região. Eles são encantados e obrigados a guardar um grande tesouro que está escondido embaixo da torre e só descansarão quando alguém a tenha desenterrado. E me ensinaram como isso pode ser feito. Todos ouviram e ficaram contentes. O senhor do castelo disse que o adotaria como filho se realizasse a tarefa com sucesso. O rapaz retornou à torre e desincumbiu-se da tarefa, desenterrando uma arca cheia de ouro. Desde então, não ouviram mais os uivos dos cães selvagens. Eles desapareceram e a torre ficou livre de todo flagelo. E então
o jovem rapaz resolveu ir a Roma. Em seu caminho, encontrou uma água suja, uma poça cheia de sapos. Se aproximou para ouvir o que eles estavam dizendo. Ao mesmo tempo que ficou preocupado, também ficou muito triste. Chegando a Roma, ele descobriu que o Papa havia morrido e que todos estavam preocupados em quem seria eleito o novo Papa. Então o clero decidiu: aquele que expressar algum milagre divino será escolhido o novo Papa. Ao entrar na catedral, imediatamente 2 pombas muito brancas pousaram no ombro do rapaz. Eis o novo Papa! Eis o milagre divino! Perguntaram ao rapaz se ele gostaria de ser o Papa. E ele ficou preocupado, mas as pombas o encorajaram. Pode aceitar. Então ele disse: sim, eu aceito ser o novo Papa. Então o rapaz foi ungido e consagrado Papa. Enquanto isso acontecia, ele se lembrava de tudo que havia ouvido dos sapos e das rãs, enquanto passava pelo prédio, que ele seria o novo Papa. A partir daí, ele teve sempre que rezar e cantar a missa. Inicialmente, ele não fazia ideia do que fazer, já que nunca havia feito isso antes. Porém, as pombas permaneceram sempre pousadas em seus ombros, e dessa maneira ia dizendo tudo o que ele devia fazer e dizer, e dessa maneira ele se tornou um grande Papa. Esta foi a narrativa do conto As Três Línguas dos Irmãos Grimm. Um cão se preparava para atravessar um rio, carregando um pedaço de carne. De repente, quando ele olhou na água e viu seu reflexo, ele imaginou que era um cão carregando um pedaço de carne maior que o seu. Querendo esse pedaço de carne maior, ele resolveu pular no rio, tibum, deixando o seu pedaço para trás. Ele nadou, nada achou. Com tudo isso, ele perdeu-se ambos, um que jamais existia e o outro que foi levado pela correnteza longe do seu alcance. Fábulas de Esopo. Fugindo de uns caçadores, escondeu-se um veado em uma vinha. Depois de muito terem procurado, os caçadores já estavam se retirando quando, de repente, ouviu-se um barulho. O ingrato do veado começou a comer as folhas da vinha. Os caçadores voltaram e o encontraram. Fábulas de Esopo, o veado e a vinha. Sou Arlete Campos, participo do curso Contos do Mato e eu vim aqui para contar uma fábula para vocês, a corrida dos sapos, dos sapinhos, né? Havia numa linda floresta uma lagoa e lá havia vários e vários sapos e eles resolveram fazer uma corrida. Se reuniram e começaram correr. E a plateia gritava: vocês não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. E eles corriam. Mas houve um sapinho, correu e conseguiu chegar na reta final. Aí ele foi entrevistado, aí perguntaram para ele como que ele conseguiu, os outros não conseguiram, como que ele conseguiu chegar. Aí perceberam que ele não ouvia, ele era surdo, por isso que ele conseguiu chegar. Ele não ouvia a opinião dos outros, né? Moral da história: devemos correr atrás dos nossos sonhos. Dure o tempo que durar, mas devemos correr. Não devemos ouvir a opinião de outras pessoas que tentam, né, achar que a gente não vai dar conta, viu? E é isso aí, é a moral da história. Obrigada. Certo dia, a onça pegou um sapo no meio do mato e ela estava com umas ideias maldosas. Ô sapo, eu vou te furar com os espinhos. O sapo, que era muito esperto, não perdeu tempo e já respondeu: espinho não fura meu couro.
Ô sapo, eu vou te bater com a pedra. Pedra? Pedra não mata, sapo. Ô sapo, eu vou te jogar no fogo. Fogo! Fogo é minha casa, fogo é minha morada, me jogue no fogo. Ô sapo, eu vou te jogar na lagoa. Na lagoa! Na lagoa não, por favor. Me fure, me queime, me bata com as pedras, mas não me jogue na lagoa. A onça pintada não pensou duas vezes. Ela pegou o sapo pelas duas perninhas, rodou, rodou, rodou e... tibum! O sapo, ele afundou, mas logo ele voltou. E ali em cima da água, olhou para a onça pintada e disse: "Ô onça pintada, você não sabe nada. Eu sou o bicho d'água, eu sou o bicho d'água, eu sou o bicho d'água." Vitória, Vitória, acabou-se a história. Conto tradicional, o sapo com medo d'água, de Câmara Cascudo. Em uma cidadezinha do interior, morava uma senhorinha muito religiosa, porém muito solitária. Todos os dias, por não ter com quem conversar, ela ia para a sua janela e observava tudo o que acontecia em sua rua. Até que, num certo dia, observou uma estranha procissão, pois não conseguiu reconhecer nenhum daqueles rostos. Eram pessoas todas vestidas de branco e com velas acesas na mão. Uma daquelas pessoas se aproximou daquela senhorinha e a entregou uma vela. Ao final da procissão, a senhorinha apagou aquela vela e a guardou numa caixinha. Porém, no dia seguinte, ao abrir aquela caixa, levou um grande susto, pois havia ali 2 ossos humanos, um de criança e outro de adulto. Aquela senhorinha, desesperada, prostrou-se no chão e começou a rezar. Rezou o dia inteiro, mas nada aconteceu. Então, num ato desesperado, foi até seu quintal e cavou um buraco e enterrou aqueles 2 ossos. Porém, para sua surpresa, ao retornar para casa, estava ali, em sua mesa, aqueles 2 ossos. Aquela senhorinha começou a rezar novamente. Escutou vozes. Era a mesma procissão do dia anterior. Então, aquela pessoa se aproximou daquela senhorinha e disse: "Vim buscar minha vela." Mas que depressa ela entregou aqueles 2 ossos e, como num passe de mágica, aqueles ossos se transformou em vela novamente. Aquela pessoa, olhando fixamente em seu olho, lhe disse: "Essa procissão não foi feita para viventes, e que isso lhe sirva de lição." A raposa e o corvo. No topo de uma árvore tinha um corvo com um pequeno pedacinho de queijo em seu bico. Passando por ali perto, uma raposa muito faminta, sentindo o cheirinho de queijo, resolveu se aproximar. Como ela estava muito cansada de tanto andar pela floresta, ela não conseguia subir na árvore. Pensando assim, com uma voz sorrateira, ela se aproximou da árvore. "Bom dia, senhor corvo! Como está linda a sua aparência hoje! Que penas brilhantes! Que penas pretinhas e luminosas! Se não fossem os outros bichos da floresta me falarem que a sua voz é horrível, eu poderia jurar que o senhor seria o pássaro mais lindo dessa floresta. Pensando bem, o senhor não poderia cantar para mim? E aí eu poderia afirmar que o senhor é o mais lindo desses pássaros." O corvo, todo envaidecido, não pensou 2 vezes e foi logo abrindo o bico para cantar. Quando ele abriu o bico, um pequeno pedacinho de queijo que estava na sua boca caiu no chão. A raposa, mais que depressa, pegou o queijo e saiu falando: "Obrigada! Era exatamente isso que eu queria." No futuro, quando alguém te bajular, nunca confie no bajulador. Fábulas de Esopo.
Contam que os moradores de Outeiro de Nossa Senhora do Rosário lembram que havia um poço onde os negros escavavam em busca de uma alavanca de ouro. Um dia, eles foram surpreendidos por uma índia que pediu-lhes água. Ao contrário de seus colegas, um dos negros resolveu ajudá-la e levou-a até a região da prainha para ela beber. Ela agradeceu, pediu que ele voltasse ao trabalho, pois teria muito mais prosperidade que os seus colegas. Porém, que ficasse atento ao cantar da Inhuma, pois este seria o sinal para sair depressa do poço. Ele voltou ao trabalho, trabalhou como antes, porém ficou menos cansado. Recolheu muito mais ouros do que os demais colegas. Por fim, ouviu-se o cantar da Inhuma. A terra caiu. O negro se salvou. Anos depois, achou-se uma moeda de 2 vinténs que a Curupira havia jogado no poço. Lendas Cuiabana, inspirado no livro Revelando e Reciclando a Cultura Cuiabana, de Moisés Mendes Martins Júnior. Agora eu vou contar para vocês a lenda da Canga do Rebojo. Uma lenda muito conhecida no Barão do Melgaço. Conta-se que lá para a banda do Rio Piraí havia uma curva que metia medo nos barqueiros. Naquela época, muitas pessoas negociavam suas mercadorias rio abaixo. A canoa era praticamente o único meio de locomoção para os mais pobres. Gente simples da região, que quando havia necessidade, embarcava a sua família nestas rústicas embarcações. E descia à cidade de Barão do Melgaço, principalmente em caso de doença ou acidente. Tudo era difícil, mas o homem ribeirinho sabia como resolver certas situações complicadas e assim ia levando a vida com muita fé em Deus. Talvez a única maneira segura de encarar a labuta do dia a dia. Nessa ocasião, o rio Cuiabá era o caminho mais percorrido pela maioria da população ribeirinha. Diante desses e outros problemas, o povo, de modo geral, muitas vezes deparava com determinados obstáculos, que de uma maneira ou de outra devia ser ultrapassados, mesmo correndo risco de vida. Um desses obstáculos se chamava Canga do Rebojo. Ali, como diziam os mais velhos, a porca torcia o rabo. Eita lugar feio! Durante anos, foi um dos lugares mais temidos de toda a região. Às vezes, o tempo estava claro. De repente, formava um assombroso redemoinho que lançava os barcos e as canoas ao encontro do barranco. As pessoas que passavam por ali costumavam benzer o corpo antes de passar por aquele local. Tal era o medo que apossava de todos. Um verdadeiro inferno a olho nu. Conta-se que numa determinada ocasião, 2 velhos pescadores passavam por este temido obstáculo,
quando de repente uma enorme canga d'água se formou próximo da proa. Os dois, como eram canoeiros experientes, manejaram a canoa com tanta agilidade que conseguiram escapar do buraco que se formou no meio do rio. Ao pularem no barranco, avistaram como um relâmpago um rabo negro e escamoso, que num piscar de olhos desapareceu entre as águas turbulentas e sujas do rio Piraí. Um susto tremendo que deixou os dois senhores, por algum instante, paralisados. A partir daquele dia, eles nunca mais conseguiram esquecer este episódio. Por pouco que eles não foram engolidos por este redemoinho. Com o passar dos anos, este fenômeno deixou de acontecer e atualmente só ficaram as lembranças e a fama deste local considerado muito perigoso e mal assombrado. Uma viúva tinha uma galinha. E essa galinha botava um ovo por dia. E a viúva pensou, se eu der mais cevada para a galinha, ela vai botar 2 ovos por dia. E assim ela fez, aumentou a ração para a galinha. Mas a galinha ficou gorda e fofa e não conseguia botar nem sequer aquele único ovo. Fábulas do Esopo, Juscelene. Estava ali uma pareira carregada das mais lindas e apetitosas uvas. Passou por ali uma raposa e se encantou pelas uvas. Cada cacho de uva faziam vir à boca favos de mel. Como a raposa não encantaria? As uvas eram lindas. Então, a raposa começou a dar saltos e saltos, tentando alcançar um cacho de uva. Mas logo percebeu que todo o seu esforço tinha sido em vão, pois o cacho de uva estava muito alto. Tentando se consolar, a raposa disse: olhando bem, essas uvas me parecem verdes e eu não gosto das uvas verdes, e foi-se embora. Fábulas de Esopo, a raposa e as uvas. Durante uma colheita, um grão de trigo caiu no solo e ali ficou esperando para que a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga e começou a arrastá-lo para o formigueiro. Por favor, me deixe em paz, protestou o grão de trigo. Mas nós precisamos de você. Se nós não tivermos você para nos alimentarmos, iremos morrer de fome durante o inverno. Mas eu sou uma semente viva. Eu não nasci para ser comida. Eu nasci para ser enterrada, para que novas plantas possam surgir a partir de mim. Talvez, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastar o grão de trigo. Ei, espere, eu tive uma ideia. Vamos fazer um acordo? Um acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo. Se você me deixar aqui no campo, ano que vem eu te dou 100 grãos de trigo. Você tá de brincadeira. Não, eu lhe prometo que se você me deixar aqui, ano que vem eu te dou 100 grãos de trigo iguais a mim. 100 grãos de trigo para desistir de apenas um? Como você vai fazer isso? Não me pergunte, é um mistério, disse o trigo. Você só precisa confiar em mim. Tudo bem, eu confio, disse a formiga. E no próximo ano,
A formiga chegou ao campo e viu que o grão de trigo cumpriu a sua promessa. A formiga e o grão de trigo. Esta fábula italiana foi escrita por Leonardo da Vinci. A caminho de um rio, um gato disse para sua vara de pescar: eu tive uma visão maravilhosa. Vi um peixe enorme e gordo num prato de porcelana, coberto com manteiga derretida e suco de limão. Então ele colocou uma minhoca no anzol, atirou a água e sentou, esperando o peixe morder. 1 hora depois, disse o gato: tive uma visão. Vi um peixe grande num prato de porcelana, coberto com manteiga derretida e suco de limão. Algum tempo depois, disse o gato: ainda tenho uma visão. Vejo um peixinho num prato de porcelana, com algumas gotas de manteiga derretida e suco de limão. E finalmente, o gato disse: a visão mudou. Não vejo mais um peixe enorme e gordo, nem manteiga derretida, nem suco de limão. O que vejo é só um prato de porcelana vazio, tão vazio quanto o meu estômago. E quando ele começava a desistir da pescaria, alguma coisa puxou a linha. Então ele tirou da água um peixe enorme e gordo, correu para casa, fritou, colocou num prato de porcelana, cobriu com manteiga derretida e suco de limão. Que refeição maravilhosa! Exclamou o gato. Fábulas do mundo todo, Esopo, Leonardo da Vinci, Andersen, Tolstói e muitos outros, recontadas por Ben Alex, ilustrada por Ruth Foz, editora M. Melhoramentos. Olá, pessoal! Eu vim aqui contar uma história para vocês. É a história do pastorzinho mentiroso e o lobo. Numa cidade tão distante, havia um pastorzinho que saía todos os dias para pastorear as suas ovelhas. Um dia, já cansado de ficar sozinho, teve uma ideia. Pensou: vou chegar próximo à aldeia e vou gritar: lobo, olha o lobo, socorro! As pessoas correram para ajudá-lo. Quando chegaram, viram que não havia lobo, muitos ficaram bravos, revoltados, outros ficaram e fizeram companhia para ele. Essa história se repetiu por vários dias. Quando foi um dia, eis que um lobo de verdade apareceu. E ele começou a gritar: lobo, socorro, olha o lobo, me ajudem. Mas as pessoas da aldeia já estavam cansados da sua brincadeira e não foram ajudá-lo. O lobo devorou todas as suas ovelhas. Ele ficou muito triste, magoado. Chegando na aldeia, ele foi se queixar com o sábio. E o sábio disse a ele: a verdade na boca de um mentiroso tem pouco valor. Era uma vez um viajante que, atravessando o deserto, encontrou-se com uma mulher sozinha. E ele lhe perguntou: quem és? Eu sou a verdade. A verdade? E por que você deixou o mundo dos homens para viver uma vida solitária no deserto? Porque, antigamente, poucos eram os que mentiam. Hoje, a mentira vive no meio dos homens, tanto dos que ouvem como os que falam. Respondeu a verdade. O viajante e a verdade. Fábula de Esopo. Severina
era conhecido na comunidade em que morava por ser um grande pescador, mas mais ainda por ser um excelente instrumentista. Certo dia, disseram a Severino que até os peixes saltariam da água para a areia para ouvi-lo tocar, porque todos adoravam o som da sua flauta. Certa manhã, Severino acordou muito animado. Pegou a sua flauta, foi até o alto de um barranco próximo ao mar. Quando avistou um grande cardume de peixes vindo ao seu encontro, começou a tocar uma linda canção. Porém, observou que os peixes passaram, não deram a menor importância ao som da sua música. No outro dia, acordou cedo, pegou a sua rede, voltou até o mar para pescar. Lançou a sua rede ao mar e conseguiu pescar uma grande quantidade de peixes. Lançou os peixes na areia e quando viu que eles começaram a pular e a dançar, pulando na areia, ele disse: "Ontem eu toquei para vocês e vocês não dançaram, pois hoje podem ficar aí dançando que eu não tocarei para vocês." O pescador flautista, Fábulas de Esopo. Era uma vez Dona Galinha, que morava com seus pintinhos e com seus amiguinhos em um sítio. Certa vez, ela ia caminhando quando encontrou alguns grãozinhos de milho. Foi aí que ela pensou: vou plantar, mas terei muito trabalho pela frente, pois terei que colher, debulhar e ralar as espigas. Vou chamar meus amiguinhos. Quem me ajuda a fazer esse trabalho todo? Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o patinho. Eu não, disse a vaquinha. Nós estamos muito ocupados. Ela ficou muito triste, pois era muito trabalho pela frente. Só que ela não desistiu, fez tudo sozinha, semeou, colheu, debulhou, ralou as espigas e fez um delicioso bolo. Quando o bolo estava assando no forno, um cheiro gostoso ia saindo pela janela. Seus amigos foram se achegando e ela falou: "Quem quer me ajudar a comer este bolo?" Eu sim, disse os amiguinhos. Ela falou: "Agora vocês não vão poder comer o bolo, pois eu fiz tudo sozinha. Eu semeei, colhi, debulhei, ralei. Eu precisei de ajuda, mas ninguém quis me ajudar. Deixe que eu como tudo sozinha com os meus pintinhos." Essa história foi inspirada do autor Byron Barton, da história A Galinha Ruiva. Um carro era arrastado pelos bois, como o eixo rangia. Eles se voltaram e disseram-lhe: "Nós puxamos o carro e você quem geme." Fábulas de Esopo, os bois e o eixo. Num dia ensolarado, um lavrador resolveu pescar nas mediações deste poço. Horas depois, já havia pescado uma boa porção de pacu-peva, mesmo sabendo que neste local havia um ser que costumava brincar com os pescadores. Satisfeito com a quantia que havia pescado, resolveu ir embora, jogando seu anzol na água pela derradeira vez. Minuto depois, sentiu ali endurecer, a vara se curvou, sentiu a fúria da fisgada. Imaginando tratar-se de um grande peixe, começou a briga entre os dois. Puxa daqui, bambeia dali, mas ao aproximar da canoa, verificou que se tratava de um pequeno bagre.
De repente, ao lado da canoa, criou uma grande onda que quase o emborca. O pescador saiu correndo, observando de longe a onda se transformando em um grande redemoinho. O Bagre do Acaiá. Lenda do Rio Cuiabá, Emílio Antunes. Olá, eu sou Rosângela e vou contar para vocês uma fábula de Esopo. A leoa e a raposa. Vamos lá? Certo dia lá na floresta, os animais estavam discutindo sobre quem tinha uma família mais numerosa. A leoa ouvia tudo e permanecia em silêncio. Mesmo quando a raposa orgulhosa desfilou diante dela com todos os seus filhotes. Foi quando então a raposa incomodada disse: Veja os meus filhotes, são 7 raposinhas de tupetes vermelhos. Ah, e por falar nisso, falou a raposa, diga-me, leoa, quantos filhotes você tem? A leoa, em passos lentos, serenamente, muito tranquila, respondeu: Eu tenho um. E vou te dizer, é um leão. Havia uma casa na floresta onde moravam 3 mulheres. A mãe viúva e suas 2 filhas, Alva Neve e Rosa Rubra. Elas cultivavam hortaliças para vender na cidade. Uma bela noite de inverno, quando fazia muito frio e estava nevando, elas ouviram um barulho. Alguém batia na porta. Abriram a porta e tinha um urso enorme. Alva Neve e Rosa Rubra saíram correndo e se esconderam de medo. E o urso logo disse: Calma, calma, não tenham medo. Eu só estou procurando um lugar para me abrigar do frio. Posso dormir ao pé da sua lareira? E a mãe autorizou. E assim foi durante todo o inverno. O urso dormia ao pé da lareira e de manhã cedo ia embora. Durante a noite eles conversavam muito e cultivavam uma bela amizade. O inverno acabou e o urso nunca mais apareceu. Um belo dia, Alva Neve e Rosa Rubra estavam a caminho da cidade para vender hortaliças, quando encontraram uma caverna cheia de ouro e um anão do lado de fora. De repente, o urso apareceu e deu uma patada no anão. O anão caiu desfalecido, a pele do urso se desfez e ele se transformou num lindo príncipe. E ele disse: Eu estava enfeitiçado por este anão e quebraria o feitiço quando matasse ele e recuperasse o ouro do meu pai. Eu sou o filho do rei. No mesmo momento, ele se declarou para Alva Neve, que estava apaixonado. Eles se casaram e o seu irmão mais novo se casou com Rosa Rubra. E foram então morar no castelo. Alva Neve, Rosa Rubra, sua mãe, felizes para sempre. Este é o conto Alva Neve e Rosa Rubra dos irmãos Grimm. Há muitos anos atrás, existia uma moita de taquara à beira do barranco, num determinado trecho do rio Cuiabá. Muitas pessoas que utilizavam bambu para fazer utensílios, quando passavam por ali, logo pediam ao dono do sítio se podiam retirar. Eles tiravam somente o necessário, nada além disso. A moita era enorme. Ela servia como referência para marcar algo ou algum fato importante. Logo eles diziam: o cardume tal saiu de fronte aquela moita do taquaral. Então todos entendiam exatamente a extensão desse cardume e de onde eles estavam falando. Essa moita servia também para guardar
as pescas, as tralhas de pesca, as ferramentas e outras coisas mais, enxada, foice, facão, eles guardavam de tudo. Mas um dia, sem explicação alguma, fatos estranhos começaram a acontecer. Essa moita começou a balançar, chacoalhar, ventava só ali naquela moita. Nada se mexia em volta, só a moita. E o vento era tão forte que ela chegava a se contorcer de tão forte que ventava. Mas ninguém deu importância. Seguiram a vida e continuaram a usar a moita para guardar as coisas. Mas um dia, muito calmo, muito tranquilo, um pescador estava chegando para guardar a sua cambada de peixe. E se viu numa situação bem delicada. Ele estava no meio do taquaral quando o fenômeno começou a acontecer. O vento era tão forte que o homem não conseguiu sair lá de dentro. E ele gritava: socorro! Socorro! Me ajuda! Me tira daqui! Mas ninguém ouvia, porque não tinha ninguém ali perto naquela hora. Desse dia em diante, todos ficaram assustados, pois ele viu como era aquela ventania ali dentro. E ninguém entendia. Mas alguém teve uma ideia que foi providencial. Vamos acender velas nas proximidades do taquaral. Pois desse dia em diante, nunca mais o fenômeno voltou a acontecer. Lendas do Rio Cuiabá, Emílio Antunes. O vento do taquaral. Uma galinha encontrou ovos de serpentes, que ela chocou com cuidado e por fim ajudou-os a eclodir. Uma andorinha que vira isso disse: como és tola, por que crias estes seres, de quem quando crescidos serás a primeira vítima? A galinha e a andorinha. Fábulas de Esopo. Era uma vez uma águia que foi criada num galinheiro. Ela cresceu assim pensando que ela era uma galinha. Seu bico era enorme, anduco, mal conseguia pegar os milhos do chão. Seu maior sonho era se parecer com as outras galinhas. E ela se esforçava bastante. Ela tomava lições de cacarejo. Ela entrava em disputas no galinheiro por melhores rações, por melhores puleiros, por melhores ninhos. E quando a tela do galinheiro aparecia furada e havia possibilidades de fuga, isso nem passava pela sua cabeça. Jamais. Ali era o melhor lugar do mundo. Até que um dia apareceu ali um alpinista. E o alpinista, ao se deparar com aquela cena: ué, o que faz aí uma águia? Águia? Não estou vendo nenhuma. Você sim, você é uma águia. Não, eu não sou uma águia, eu sou uma galinha. Não, você é uma águia. Você tem bico de águia, você tem penas de águias, pé de águia e você tem um cocô que cheira como cocô de águia. O alpinista então, ao perceber que não ia convencer aquela águia, colocou ela dentro de um saco, subiu a montanha e lá de cima jogou ela num abismo. A águia então lá toda desengonçada, assim, de repente começou a bater as asas. E ela viu brotar de dentro daquele corpo galináceo um voo de águia. E ao olhar lá de cima e ver aquele minúsculo galinheiro, ela pôde perceber quão pequenos eram os seus limites. Esse foi mais um conto que atravessou gerações e ele foi contado por Rubens Alves no livro Histórias de Bichos, dos bichos que moram em nós.
Dizem que era uma vez um sujeito chamado Manuel Gaspar Arruda. Ele era um sujeito viajante. Viajava o mundo inteirinho degustando comidas exóticas. Sabe, aquelas bem esquisitas. Mas ele era arretado, tinha um paladar afinadíssimo. Uma vez, quando foi à Itália, experimentou macarrão à bolonhesa com queijo estragado. Ah, e teve uma vez que foi ao Japão e comeu sushi com calda de chocolate ao invés de shoyu. Teve uma vez que ele estava nos Estados Unidos e experimentou o famoso churrasco de hambúrguer com gengibre e canela. Será? E nas suas viagens, Manuel ficou sabendo de um prato delicioso. Ia encontrar somente na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Manuel foi direto para o bairro São Gonçalo, Beira Rio. Chegando ao restaurante, pediu o pacu assado. Antes de entregar o pacu assado para Manuel, o dono do restaurante, que era um cuiabano nato, lhe explicou duas coisas. Ô, seu parrodado, parrodado é pessoa que vem de fora para Cuiabá. Xomano vai querer comer o pacu inteiro ou só a cabeça? Manuel respondeu: claro, quanto mais exótico, melhor. E existe uma lenda: quem come cabeça de pacu tem que casar com uma cuiabana e nunca mais arreda o pé daqui, hein? Manuel então respondeu: ah, não. Tenho muito que degustar ainda por essa vida. Preciso ir ali no Paraguai. Não. Então me vê o peixe sem a cabeça. Ah, me vê também a farofa de banana. No outro dia, na lanchonete, Manuel chegou todo aprumado, perfumado, para experimentar o pacu frito. Chegando lá, a garçonete se apaixona por ele e vai logo lhe dando cabeça de pacu. Não. Me vê o famoso bolinho de arroz. No outro dia, numa cantina, Manuel chega, aprumado que só, para experimentar o pacu cozido. Chegando lá, a garçonete vai logo olhando e fala: ah, a minha especialidade é cabeça de pacu. Ele: não, cabeça não. E foi assim em todos os lugares que Manuel chegava para experimentar o peixe. Comia todo o peixe, de menos a cabeça. Porém, um dia, ele chegou no restaurante e quis conhecer o chefe de cozinha. Para sua surpresa, sai de lá uma bela moreninha cuiabana. Quando ele a vê, o coração bate forte e os dois se olham e se apaixonam. Manuel voltou para sua hospedaria e ficou pensando como descobrir o endereço onde morava a sua moreninha cuiabana. Saiu então pelas ruas a vagar, e não é que lá pelas alturas da rua ele viu a sua moreninha cuiabana na janela. Feliz da vida, se aproximou e cantou assim: vem cá, morena, sai na janela, venha ver a lua, como está tão bela. Vem cá, morena, sai na janela, venha ver a lua, como está tão bela. A linda moreninha cuiabana saiu na janela e Manuel se declarou: Oh, minha linda moreninha cuiabana, eu estou enlouquecido de amor por você. Venha comigo, venha viajar, conhecer o mundo. Te mostrarei o mar, as estrelas, o céu é o limite. Tem tanto nesse mundo para ver, para degustar. E com você ao meu lado, a minha felicidade vai ser completa. Sabe o que é, seu parrodado? Não vai dar, não.
é que eu estou terminando uma faculdade de gastronomia e eu tenho uma vozinha que precisa de mim. Então, se quiser ter uma chance comigo, vai ter que ficar em Cuiabá. Manuel voltou para a hospedaria e ficou a pensar com seus botões o maior dilema da sua vida. No outro dia, voltou até a cantina onde a moreninha trabalhava. Entrou, ficou num cantinho escondidinho, espiando ela na cozinha. Ela estava preparando uma receita nova de pacu, chorosa, porque pensou que Manuel havia abandonado. Então foi lá fora para chorar e respirar fundo para voltar para sua receita. Manuel aproveitou, entrou na cozinha, sentiu o cheiro delicioso de pacu e resolveu comer a cabeça de pacu. Ele estava decidido pelo amor da sua vida. Quando a moreninha voltou para a cozinha, nem acreditou no que via. Correu para os braços do seu amado. Os dois se apaixonaram. Essa linda história de amor levou-os ao casamento. Tiveram filhos, netos e residiram aqui em Cuiabá. Mas conheceram o mundo todo. Mas a sua maior alegria era retornar para Cuiabá. Hoje, eles mesmos contam a história. Ao redor de uma mesa, repleto de pacu, feito de todo tipo, farofa de banana e arroz com piqui. E eles, o que mais amam é cantar a música que fez apaixonar a moreninha, que é mais ou menos assim. Vem cá, morena, sai na janela, venha ver a lua, como está tão bela. A lenda, a cabeça do pacu, foi inspirada na contação de história da Companhia Arte Negro e do livro Lendas de Mato Grosso, de Dunga Rodrigues. O cão estava caminhando muito feliz com um pedaço de carne na boca. Ao passar por um rio de águas cristalinas, ele viu a imagem da sua carne refletida na água, que era bem maior daquela que tinha a boca. Soltando rapidamente a carne que estava presa nos seus dentes para apanhar aquela que via dentro da água. Porém, a correnteza do rio levou a carne verdadeira e a imagem da outra. O cão e a carne, fábulas do Esopo.